Olá, turminha. Essa semana nós voltamos à nossa realidade, quer dizer, um pouquinho diferenciada, né? Porque ainda não podemos estar próximos devido a este coronavírus, então temos que nos adaptar e não deixar de estudar, mesmo sem poder sair de casa. Nós, professores, estamos tentando chegar um pouquinho mais perto de vocês com esses videoaulas, tentando fazer de forma diferenciada para que vocês possam aprender. Essa semana a gente deu início ao nosso capítulo 3, que é a introdução ao cálculo algébrico, que é o uso das letras para representar números desconhecidos. Então, inicialmente, a gente começou por sentenças matemáticas. Sentenças matemáticas que a gente viu que são aquelas que podem ser escritas com números e com sinais e que representam ou uma igualdade ou uma desigualdade. Então, por exemplo, eu tenho 2x mais 3 é igual a 7. Isso daqui é uma sentença matemática, porque apresenta-se números, mesmo esse x aqui sendo uma letra, a gente sabe que isso aqui é um número desconhecido. E ele representa uma igualdade, assim como 10 mais 13 é maior do que 50. O que a gente viu também é que essas sentenças matemáticas, elas podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Elas são classificadas verdadeiras quando o nome já está dizendo é verdadeira. Por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Isso daqui é uma verdade. Já 10 mais 13 não é maior do que 50. Então, isso aqui é uma sentença matemática falsa. A gente viu que a gente pode classificar as sentenças matemáticas em fechadas ou abertas. A diferença entre sentenças matemáticas fechadas ou abertas é porque, quando eu tenho sentenças matemáticas fechadas, eu conheço todos os elementos da minha sentença. Por exemplo, 3 menos 5 é igual a 6. Isso é uma sentença matemática fechada, porque eu conheço todos os elementos. Porém, é uma sentença matemática fechada, mas ela é falsa. Já essa daqui, ó, 27 menos 10 é maior do que 3. É uma sentença fechada, porque eu conheço todos os elementos, mas ela é verdadeira. Já eu vou classificar elas em abertas quando tiver a presença de uma variável ou letra, certo? Porque como eu não sei qual é o valor numérico para esta letra, então eu não posso determinar se essa é uma sentença verdadeira ou falsa. Depois que a gente viu tudo isso, aí a gente aprendeu a determinar valor numérico para essas sentenças. Por exemplo, para determinar o valor numérico, se eu tivesse 2x mais 3y menos z, dessa forma que está aqui, eu não posso fazer essa conta. A gente já viu isso também essa semana, porque as letras são diferentes. Então, eu não poderia fazer nada. Mas se por acaso eu estivesse dizendo que x vale 4, y vale menos 2 e z vale menos 5, então eu poderia substituir aonde tem x por 4, aonde tem y por menos 2 e aonde tem z por menos 5 e transformar essa expressão algébrica em uma expressão numérica, aonde só aparecem números. Então, por exemplo, eu tenho 2 vezes x, mas quem é x? 4. Mais 3 vezes y, quem é y? Menos 2, menos z, quem é z? Menos 5. Fazendo aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem agora uma expressão numérica que é só desenvolver. 2 vezes 4, 8, mais por menos, menos, 3 vezes 2, 6. Menos por menos, mais, 5. E fazer essa continha simples. 8 menos 6 dá 2, 2 mais 5 é igual a 7. Antes de passar para adição, subtração e multiplicação, a gente viu que os termos algébricos, assim como qualquer outra operação, cada parte também possui um nome. Por exemplo, 3y ao quadrado z é uma expressão algébrica porque possui letras e números. Menos y também é uma expressão algébrica e 3b sobre 2 também é uma expressão algébrica. Cada partezinha dessa aqui recebe um nome que ou é coeficiente numérico ou parte literal. No caso do 3y ao quadrado z, o coeficiente numérico é sempre o número que está na frente, que nesse caso é o 3.
E a parte literal é y ao quadrado vezes z. Professor, mas o 2 aqui não é um número? É. Mas a gente coloca esse y ao quadrado porque aqui se eu fosse reescrever ficaria y vezes z. Então, nesse caso, eu estou pegando todas as letras. Está dizendo que o y tem duas vezes aqui. Nesse menos x, se não tem número nenhum aparente, então a gente sabe que é 1. Então, o coeficiente seria menos 1 e a parte literal seria x. Nesse outro, eu tenho 3b sobre 2. Eu vou pegar tanto o número de cima quanto o número de baixo. Então, o coeficiente numérico é 3 sobre 2. E a parte literal vai ser b. A partir dessas regrinhas aqui, a gente pode ver a questão da adição e subtração de termos algébricos. Que para adicionar e subtrair termos algébricos, a gente precisa que eles tenham a mesma parte literal igualzinha. Se eu tenho y, o outro também tem que ter y. Se o outro tem x ao quadrado, o outro tem que ter x ao quadrado. Por exemplo, eu tenho 3y mais 5y menos y. Se você observa aqui, todos os termos têm o y aparente. Então, eu posso fazer essa continha simples. Então, nesse caso, eu coloco, o que é que está com y? 3 mais 5, e aqui se não tem nada, menos 1. E coloco o y aqui em evidência, porque todo mundo tem y. E faço a conta. 3 mais 5, 8. 8 menos 1, então a resposta ficaria 7y. Já, por exemplo, se eu tivesse 2a mais 5b menos 4a mais 5. Os únicos termos que têm termos semelhantes é o 2 e o 4. Então, eu só poderia fazer a conta desses dois. Aí eu pegaria 2 menos 4 daria menos 2. 5b só tem ele, então eu repito. E esse 5 também. Então, a resposta final ficaria menos 2a mais 5b mais 5. Um outro exemplo é quando tem a presença de um parêntese. Eu tenho que primeiro resolver o parêntese para depois resolver o que tem fora. Quando eu analiso aqui dentro do parêntese, eu sei que esse e esse eu posso fazer conta, e o C não. Então, eu tenho 2 menos 5, que ia me dar menos 3, e o C eu iria repetir. Depois, eu ficaria com 8C menos 3b mais 5. Como eu não posso fazer essa conta aqui dentro, eu faço o jogo de sinal com o que está fora, que ficaria o quê? 8c, menos por menos, mais 3b, e menos por mais, menos. Quando eu eliminei o parêntese, eu só posso fazer conta com esse e esse. Então, eu pegaria 8 menos 1, que daria 7c, e repetiria o 3b. Já quando a gente passou para a multiplicação de termos algébricos, a gente viu que aquela regrinha lá da adição e subtração, que eles precisam ser semelhantes, isso não se aplica. Porque, por exemplo, eu tenho 7xy vezes menos 3x ao quadrado z. Eles não são semelhantes. Então, lá pela regra da adição, eu não poderia somar nem subtrair. Mas já quando eu passo para uma multiplicação, eu posso fazer isso. Lembrando que, como é que a gente faz isso? A gente multiplica coeficiente vezes coeficiente e parte literal vezes parte literal. Então, nesse caso, quem são os coeficientes? 7 menos 3. Então, mais por menos, menos 7 vezes 3, 21. Multipliquei coeficiente vezes coeficiente. Agora eu vou multiplicar parte literal vezes parte literal. Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, x1 e x1 e x2, perdão, x1 e x2 vai me dar x3. Eu tenho y aqui e não tenho y aqui. Então, eu repito o y. Toda a parte literal daqui acabou, mas está sobrando o z. Então, para o z não ficar sozinho, eu coloco ele também. De forma mais prática, quando eu estiver multiplicando, todas as letras que eu tiver diferente aqui, eu coloco lá na parte literal. Por exemplo, quais as letras que eu tinha diferente? X, Y e Z. A única coisa que mudou é porque eu tinha 3x. Então, eu peguei um daqui, mais o 2 daqui. A outra forma que a gente pode fazer essa multiplicação de termos algébricos é se por acaso eu tiver
um número multiplicando um parêntese. Por exemplo, dentro desse parêntese eu não posso fazer essa soma, porque y é diferente de x. Então, mas eu posso multiplicar esse 2 por todo mundo. Então eu vou multiplicar coeficiente vezes coeficiente, parte literal vezes parte literal. 2 vezes 5, 10. X vezes y, xy. Mais por mais. 2 vezes 3, 6. O x aqui é igual, ó, então eu repito o x e somo o expoente. 3 mais 1, que vai ser igual a 4. É assim que a gente faz a multiplicação de termos algébricos. Então, pessoal, esse foi um pequeno resumo das nossas atividades dessa semana. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse novo formato nosso, que é essas aulas EAD. Eu espero tirar todas as dúvidas de vocês e lembrando que as atividades serão postadas no horário da aula e vocês poderão tirar sempre as dúvidas de vocês. Então, até a próxima!